Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre o tempo, sobre um pouquinho, de forma bem resumida, a minha jornada. Vira e mexe, eu me deparo com muitos de vocês falando que estão se sentindo velhas ou velhos, né? E às vezes eu recebo mensagens de pessoas que têm 30 anos de idade, 28 anos de idade, 35 anos de idade, 40 anos de idade. E eu até compreendo os medos, eu também já passei por essa mesma jornada. Quando eu tomei a minha decisão de que eu entendia que, apesar das minhas dificuldades, as minhas maiores barreiras, e mesmo que eu tivesse os meus críticos, mesmo que eu tivesse pessoas ali me criticando, tirando sarro, algumas vezes eu li assim, em alguns lugares, o pessoal falando assim, aquela mulher louca, aquela... Enfim, me enfiavam muitos rótulos, mas muitos rótulos, e muitas pessoas nem me conheciam direito, sabe? E essas coisas vão machucando. E tinha os elogios, mas nós temos uma mania muito terrível de focar na parte ruim, né? E essas coisas, se você não filtrar, não tomar realmente muito cuidado, vai se transformando em vocês, né? Você passa a olhar tanto pro abismo, que o abismo acaba sendo você. Mas eu lembro que um determinado dia, eu só não sei quem era o autor e aonde foi. Foi aí, né, nesses bannerzinhos que você pega nas mídias, né? Se você souber usar as mídias sociais, elas podem te alavancar, né? É como uma caixa de Pandora. Depois que você abre, ela pode vir por bem ou por mal. E isso realmente acontecia comigo. E eu não conseguia engrenar, sabe? Aquela coisa assim de estar um pouco perdido naquilo que eu queria. Mas na dúvida, o que eu pensei? Eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Na dúvida, eu resolvi caminhar e conforme eu fosse caminhando, eu fui juntando vários pedaços várias pedrinhas, né? Várias situações e construindo meus castelinhos. O que eu sabia é que eu não podia estar viva e aceitar a vida como ela era, né? Você vai ficando inconformada. E às vezes as pessoas falam assim, quem fala isso é porque não veio de uma situação super difícil. Eu vim de uma situação muito difícil, uma família bem pobre, que a gente só era muito mais voltado para a religião mesmo. O que não é ruim, mas na minha família, principalmente para minha avó, o que eu escutava minha avó falando assim: você tem que aprender a cozinhar, ser uma boa dona de casa, cuidar, ser uma boa mãe, cuidar bem do teu marido e veja se algum marido com dinheiro, né? Alguém que possa te sustentar e servir a Deus para que qualquer momento ele vai chegar e vai arrebatar a sua igreja e você tem que ir para o céu. Então, desde pequenininha eu fui condicionada a esse tipo de pensamento. E é muito difícil você tirar, se desraigar. E aí quando você começa a mostrar alguns sinais de que você é diferente do seu grupo social, do seu meio, você começa a ser perseguida de algum modo. Falar para vocês que as minhas... Eu era muito diferente das minhas primas, por exemplo, para vocês terem ideia. Eu nunca tive na minha família aquela coisa assim de se dar bem com as primas, né? É um horror, bastava fazer alguma coisa assim que era debaixo de muita guerra, debaixo de muita encrenca, era um horror. Eu sempre me sentia um patinho fora da lagoa, é assim que eu me sentia mesmo. Só que nesse meio campo, pelo menos eu tinha a minha avó que me protegia, que apesar dela também ter esses pensamentos relacionados a que a mulher tinha que servir ao homem, que a mulher tem que fazer porque o homem não sabe fazer, isso em volta de todos. Ninguém incentivava o estudo. E eu lembro que quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu não tinha incentivo. Eu vou culpá-los também? Também não dá para culpar porque era o que eles tinham, era a forma que eles também tinham sido criados. Mas enfim, tem vários pedacinhos de outros vídeos que eu falo um pouquinho sobre a minha depressão também, sobre a minha tentativa de suicídio, né? As coisas patológicas que eu fui passando e as coisas que eu fui ouvindo e que eu não entendia o que eu tinha, né? Eu não entendia o que era analfabetismo funcional, não entendia direito o que era TDAH, né? Não me conhecia, eu fazia aquilo que eu achava em relação às informações, eu não sabia a diferença de informação com conhecimento.
E ao ouvir, e ao ler, na verdade, para ser bem mais específica, assim, aquilo que você tem vontade de fazer, independente da sua idade, faça. Se você sente vontade de fazer uma faculdade, faça. Se você tem vontade de mudar a tua vida em relação aos estudos, daquilo que a sociedade impôs um padrão para você, faça. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Só faça, porque os anos vão passar da mesma forma. Só que você toma a sua decisão. Aí vem um monte de crenças, né? Porque às vezes a gente acha ruim do que falam para nós, mas muitos de nós vivenciamos e também pensamos desse modo, né? Quantas vezes a gente fala sobre as mulheres e nós vemos as próprias mulheres, umas perseguindo as outras nas mídias. E aí, qual o segundo passo? O segundo passo foi investir em autodesenvolvimento, entender como que eu poderia usar a ciência para me moldar, né? Como que eu poderia amenizar as minhas crenças limitantes? Quais eram os passos? E foi através do conhecimento daquilo que me faltou dentro do meu meio ambiente, do meu convívio social, que eu achava que sabia muito, que eu fui investir na aprendizagem de novos conhecimentos. Então, eu pensei assim, bom, é isso. Tava ali prestando concursos públicos, tinha dado entrevista para vários lugares, já tinha sido aprovada em vários lugares, saí em jornais. Quem já é da velha guarda, já me acompanha há um bom tempo, já conhece um pouquinho a minha trajetória. Só que eu, no fundo, não sabia se era aquilo que eu queria, porque eu sempre fui muito criativa. Eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de nadar contra a correnteza, e eu sabia que eu ia entrar num contexto de formalidades que eu não sabia se realmente era aquilo que eu queria. Eu só sabia que eu precisava fazer algo. Independente de qualquer coisa, conforme eu fosse avançando a minha jornada, cada passo que eu desse, eu ia me descobrindo e sabendo exatamente aquilo que eu queria. E foi o que aconteceu comigo. Os anos foram passando, eu fui tendo as minhas aprovações, meu nome foi subindo nas listas, comecei a dar entrevista em diversas capas, tanto de capas de jornais de São Paulo, quanto para televisão, dei entrevistas também. Tinha sido convidada sempre para dar palestras, fui para outros estados, enfim, comecei a ficar famosa no mundo de concursos públicos. E só que eu percebi que eu queria ajudar, que eu queria cuidar, que eu queria ajudar as mulheres, os homens, independente da idade, do jovem até o mais velho, com TDAH, com analfabetismo, com as pessoas que eu me identificasse na mesma situação, que queriam concursos, que queriam mudar a vida, que queriam vestibulares, que queriam voltar a fazer a faculdade. E não só isso, eu queria voltar a praticar aquilo que eu amava em relação à minha profissão, cuidar do outro, né? Porque eu tinha começado várias faculdades e faltava pouco para terminar, e eu lembro que eu estava fazendo faculdade de Direito e eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu queria cuidar do outro e os anos tinham passado e eu pensava, meu Deus do céu, voltar tudo atrás. Só que nesse ponto, a minha voz já estava sendo ouvida por muitas vozes, muitas mulheres estavam se identificando, tinha um blog em que eu escrevia muito sobre as minhas dores, e eu estava tocando o coração de muitas pessoas. E nesse meio tempo, aguardando nomeação, aguardando outros concursos, se era aquilo que eu queria de fato, na dúvida, eu comecei a fazer outros cursos, outras profissionalizações, né? Aí silenciei e fechei a minha boca. E aí quando eu comecei a abrir a minha agenda para cuidar do outro, para ajudar o outro a conquistar mentalmente esse equilíbrio, essas mudanças que eu consegui conquistar em mim, eu fui desapegando e fui entendendo de fato que a minha jornada não tinha sido em vão. Eu estava no caminho certo. Só que foi importante eu passar por esse caminho para poder entender a jornada das pessoas que me procuram. Porque como entender aquele que está em depressão, como entender aquele que sofre de crise de ansiedade, insônia, como entender aquele que tem dificuldade de se organizar com os seus estudos, daquele que às vezes está em dúvida naquilo que quer, sem provar do mesmo tempero, provar do mesmo prato. E isso poliu muito, especializou muito o meu trabalho, né? E aí foi a outra decisão que não foi fácil para mim, um dia de madrugada ali com insônia, e eu pensando, puxa vida, como eu queria ser psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu queria muito mais entender sobre a terapia da aprendizagem. E aí eu fiz uma
uma provinha assim, sem pensar muita coisa, de vestibular. E quando saiu o resultado, eu fiquei chocada, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos muito alta. Você vê como a minha jornada estava no caminho, porque tudo aquilo que eu fui agregando de estudos, né, apareceu nas minhas notas. E aí eu não pensei, eu falei, vou fazer sim. Por ser IAD, eu sabia que eu ia poder fazer o meu horário, né? Eu ia dar para trabalhar e continuar fazendo o meu horário. E eu me apaixonei. E isso vai deixando você cada vez mais jovem. Você não vai se sentindo mais velho. Hoje eu estou com 47 anos e me sinto jovem, jovial, até na forma de me expressar, de me vestir, de falar, de tratar, de cuidar, de rir, de ter um olhar mais leve com vocês dentro daqueles conflitos que eu preciso estar lidando, sejam com os meus alunos ou sejam com os meus pacientes, né? E aí, conforme eu fui avançando em psicopedagogia, eu também fui entendendo quanto a nutrição era importante, que eu tinha ganhado um curso aberto de fitoterapia pela USP, além de um outro convite que eu tinha recebido de uma determinada instituição para apresentar um projeto que foi aceito. E aí eu também fui fazer fitoterapia, eu fui me especializar nisso e me apaixonei, entendendo quanto a nutrição e as prescrições dentro disso poderia potencializar a gente como um todo, né? Não só pensar na parte subjetiva, que é a parte mental, mas também na parte orgânica, porque se isso aqui é a nossa verdadeira máquina, é a nossa verdadeira Ferrari, como entender não só os aspectos da consciência, os aspectos do subconsciente, mas os aspectos orgânicos para tratar nossas patologias, para entender de modo geral como os nutrientes podem nos reforçar, nos curar para estarmos bem, para termos forças para batalhar as nossas batalhas, para afiar melhor as nossas ferramentas. E foi quando eu entrei ali num outro desafio, a nutrição, o que fazer, né? Mas vai eu fazer o vestibular, não custa nada, vou fazer. Toca eu, aí tirei uma nota super alta e ganhei uma bolsa de estudo muito boa. E tem sido desafio para mim, só que pelo fato de ser também uma faculdade flex, né? Porque a nutrição não tem como você fazer EAD. Então, aí entrou a pandemia, já estou fazendo praticamente só os estudos em casa, organizando o meu horário. É um desafio diário, porque você tem família, tem cachorro, é casada, tem casa, tem várias outras questões. E como, além de tudo isso, eu ajudo vocês a como se organizar, a como ter qualidade de vida, esses grandes desafios têm sido um estudo na prática para mim, para poder trazer uma fala muito mais dentro da realidade, sem ser utópica, sem ser demagógica, né? Trocar dores, trocar verdades, trocar anseios é o que tem enriquecido demais o meu trabalho. E isso não há preço que pague. Então hoje eu estou entrando numa reta final em psicopedagogia. Estou, vou dizer, ainda dando os primeiros passos para entrar na metade do meu curso de nutrição e apaixonada por bioquímica, porque eu quero poder prescrever, eu quero poder pedir exames para vocês, eu quero cuidar de vocês de um modo global, trazer tudo essa ânsia, esse desejo de aproveitar cada minuto da minha missão aqui na Terra com vocês, até a hora que chegar o meu momento, mas que chegue assim, guerreando, que seja derrubada como uma Amazona. É isso que eu quero para mim e é isso que eu tento passar para vocês. E eu sei que não é fácil, porque entram as questões de dificuldades financeiras, entram diversas outras questões sociais que o nosso Brasil vem vivenciando, e a ideia não é ser demagógico, a ideia não é trazer uma fala que não condiz com a realidade e a prática daquilo que é possível fazer, evitar trazer ilusões e competências, receitas milagrosas, né? Porque isso não ajuda em nada. Às vezes as pessoas compram essa ideia e percebem que essa ideia, ela realmente é quase impossível de acontecer, e é aí que as pessoas vão entrando em depressão e adoecendo muito. Então eu tenho todo esse cuidado, ainda mais eu que vim de há muitos anos atrás, uma depressão profunda, de diversas neuroses e patologias que foram tratadas por profissionais ruins,
né, que deixam de se atualizar. Se a ciência ela continua num processo de evolução, eu não consigo entender até hoje porque alguns profissionais, a partir do momento daquela experienciação que ele tem, ele vende o produto dele, mas ele deixa de se especializar porque desde o momento do meu primeiro passo até o dia de hoje eu já tive que atualizar muito a minha fala. Se você olhar os meus vídeos antigos para os meus vídeos de hoje, você vê uma diferença muito grande, porque a ciência está mudando, muitas coisas estão sendo derrubadas, outros conceitos estão vindo, né? Então, esse desafio é o que tem aquecido meu coração, é o que tem me ajudado a inspirá-los. Então, eu digo para você, a idade é só uma fronteira, é só um bloqueio, é só uma questão social de imposição e que você precisa derrubar. Porque tem muitas pessoas com uma idade de 25 anos e uma mentalidade de 70. E tem muitas pessoas com uma idade de 70 e com uma mentalidade de 25, com uma força, com uma energia de 25 anos. Então, é só questão orgânica e questões mentais e que você não pode deixar que aqueles conceitos sociais, que aquelas crenças que foram levantadas, que elas limitem as suas asas, que ela limite o seu voar. Simplesmente bata asas e voe. E conforme você for avançando na sua jornada e as dificuldades forem se apresentando, você vai usando a sua criatividade, você vai se desenvolvendo para que você consiga continuar lutando e conquistar aquilo que você quer, independente das dificuldades. Algumas vezes você vai ter que recuar, mas só recuar para depois avançar. Outras vezes você vai ser jogado no poço, mas o seu poço tem que ter uma mola. Lá no fundo do teu poço tem que ter uma mola, que da mesma forma que te jogam, essa mola te impulsiona para cima, tá bom? É isso. Beijão, abraço forte, ursa.